Uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, publicada na semana passada, permite que os farmacêuticos receitem alguns medicamentos, principalmente aqueles que grande parte da população compra por conta própria, contra dor de cabeça, febre, acidez no estômago. De acordo com a resolução, a prescrição deverá ser realizada com base nas necessidades de saúde do paciente, seguindo os princípios éticos e também conformidade com as políticas de saúde. Para falar um pouco mais sobre essa mudança, o Bom Dia convidou hoje o representante do Conselho Regional de Farmácia, Wellington Barros Silva. Muito bom dia. Bom dia. A ideia, então, é fazer com que aqueles medicamentos ali que as pessoas acabam comprando por conta própria, aqueles pequenos incômodos, sejam resolvidos ali na farmácia mesmo. Exatamente. A nossa resolução, na verdade, ela regulamenta uma prática usual há décadas no país, Esses pequenos problemas que nós chamamos de problemas de saúde autolimitados, geralmente a população recorre a uma farmácia e, nesse caso, o farmacêutico presente na farmácia faz as orientações e registra a recomendação e orientações que forem necessárias, Que muitas vezes a pessoa acaba pensando assim, eu não vou procurar um médico por causa de uma dor de cabeça, uma coisa simples, e acaba indo até uma farmácia e comprando por conta própria esse remédio, se automedicando, Mas com um apoio, um auxílio ali de um profissional, a gente pode evitar problemas também que podem acontecer justamente por causa desse uso, de remédio sem indicação, sem receita. Perfeito. A automedicação é uma prática reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Só que é recomendada a automedicação que nós chamamos de racional ou responsável. Essa automedicação sempre tem a orientação e o aconselhamento do farmacêutico, que afinal de contas é um profissional com formação e competência para orientar o paciente, inclusive naquelas situações em que ele avalia o risco da automedicação e encaminha para o médico. Agora, no próximo dia 2, vai ter uma reunião com os farmacêuticos. Qual o objetivo dessa reunião? Para discutir o quê? Pois bem, a reunião que vai acontecer na sede do Conselho Regional de Farmácia, às 17 horas, o objetivo é esclarecer um pouco mais os farmacêuticos aqui de Sergipe sobre os detalhamentos da resolução, sobre os procedimentos mais burocráticos e sobre o que é possível e o que não é possível prescrever de acordo com a nova resolução. Agora, chama a atenção também, porque eu acredito que essa mudança seja também uma segurança a mais até para a farmácia, Porque a gente sabe que é uma lei, a farmácia ela tem que ter um farmacêutico ali, Isso acaba incentivando mais ainda a farmácia a cumprir isso. Perfeito. E eu diria mais, ela é uma segurança para o paciente, para o consumidor que vai à farmácia. Por quê? Nada vai mudar, digamos, na aquisição dos medicamentos, porque temos que lembrar que eles são medicamentos isentos de prescrição médica para comercialização. Porém, o paciente, o consumidor que vai até a farmácia, ele tem agora a garantia de que aquela orientação que antes era dada de forma oral, de boca, como dizem, para o paciente, que o farmacêutico ele registra isso e passa a se responsabilizar do ponto de vista ético e do ponto de vista profissional, favorecendo o paciente e também favorecendo os órgãos de vigilância sanitária sobre o procedimento que foi recomendado. Agora, são remédios que ainda continuam sem a exigência da receita, no caso, mas é importante que a população tenha consciência também da importância de pedir ajuda ao profissional, de chegar na farmácia e ser orientado por esse farmacêutico também, Perfeito. Nós não podemos esquecer que os medicamentos que são chamados de venda livre, eles não são isentos de risco. Então, consequentemente, um analgésico, um anti-inflamatório, precisa muitas vezes de avaliação, porque para algumas pessoas com alguns problemas de saúde, esses medicamentos têm certas contraindicações que o farmacêutico pode, então, identificar e orientar. Essa decisão acabou gerando uma certa polêmica com o Conselho Federal de Medicina, justamente por causa da questão, o Conselho colocou que às vezes um remédio pode estar mascarando um problema maior, uma simples dor de cabeça, ela pode não ser tão simples assim, pode ser um outro problema mais grave. Como que os farmacêuticos, como que a classe tem lidado com esse argumento do Conselho Federal de Medicina? Primeiro, o argumento só reforça a nossa regulamentação, porque você imagine, eu nunca vi o Conselho de Medicina, por exemplo, fazer alguma restrição para a indicação que esses medicamentos têm na propaganda por artistas, desportistas que recomendam o uso desses medicamentos. E nunca vi o Conselho de Medicina questionar isso. Mas essa argumentação do Conselho de Medicina, na verdade, só reforça que na orientação sobre o uso desses medicamentos, melhor seria para o consumidor que ele recebesse orientação de um profissional da saúde, no caso, na farmácia ou farmacêutico, que saberá identificar situações de risco. Por exemplo, o
Os analgésicos para dor de cabeça, é importante que a população saiba, existem mais de 200 tipos de dor de cabeça diferentes. O farmacêutico não irá fazer um diagnóstico no balcão da farmácia, ele apenas avaliará a conveniência de fazer um tratamento sintomático, ou se no caso houver uma suspeita de uma situação de risco para o paciente, avaliado pelo profissional, ele irá encaminhar para o médico para elucidar, porque realmente uma dor de cabeça pode ser uma coisa leve, e o farmacêutico irá fazer a intervenção, ou algo que exige um diagnóstico e nós vamos encaminhar. Agora, por exemplo, caso esse farmacêutico acabe receitando ou indicando algum medicamento ali, que no caso ele não teria competência para isso, teria que ser realmente um médico, que tipo de punição a farmácia ou o profissional está sujeito? Também isso é importante frisar para a sociedade sergipana. O Conselho Federal de Farmácia, junto com o Conselho Regional, estão desenvolvendo protocolos. A prescrição será feita por protocolo, com orientações. No caso de erros ou de falhas, como acontece com qualquer profissão da saúde, as falhas elas podem acontecer, haverá as punições cabíveis de acordo com o nosso Código de Ética Médica e de acordo com o Código Sanitário. Tá certo, quero agradecer a presença, os esclarecimentos. Para a gente encerrar, só reforçando mais uma vez, então, dia 2 acontece a reunião, a partir de que horas? Às 17 horas, na sede do Conselho Regional de Farmácia. Tá certo, é importante então que todos os profissionais participem. Muito bom dia, obrigado pela participação. Agradeço, obrigado.